Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Tive de acompanhar a longa entrevista dos assessores do ministro Mandetta. Hoje ele não participou da live, melhor dizendo, perdão, da entrevista coletiva. Tive de acompanhar, mas foi muito bom todos os esclarecimentos dados pelos seus assessores. É incrível, quando o Ministério da Saúde fala, parece outro mundo, é totalmente diferente quando fala o Osmar Trevas ou quando o Bolsonaro fala, a história é outra, fica tudo muito claro no campo técnico, no campo científico, as questões acadêmicas, as pesquisas, os remédios, todos os cuidados, a transparência na apresentação de dados. Está de parabéns toda a equipe do ministro da Saúde, Mandetta. Excelentes esclarecimentos dados, deixando todos nós tranquilos dentro do que é possível ser tranquilo frente à pandemia do coronavírus. Mas nada melhor que a transparência, a informação, o esclarecimento, como foi muito bem feito hoje. Amanhã não haverá a entrevista coletiva. Inclusive, por causa disso, ainda não sabemos bem quando faremos a nossa live amanhã. A princípio, imaginava fazer próxima hora do almoço, fazer um balanço das principais notícias do dia. Mas haverá o tal de jejum. Isso, tem uma conclamação muito engraçada aí na internet, feita por pastores bem gordos, inclusive alguns devem servir, devem até emagrecer, tal. E eu fico imaginando que Jesus imaginaria ver desses pastores, meu Deus, sepulcro caiados ali, ó, não sobra um. Mas tudo bem. A questão que se coloca, portanto, creio que vai ser melhor realizar a live, fazer um balanço do dia, porque dizem alguns que querem ter até manifestação. Sendo assim, é melhor fazer um balanço no final do dia. Por isso que é fundamental, você que já são 261 inscritos, agradeço muito a todos vocês que se inscreveram no meu canal, você se inscrever no canal, porque aí ativar a notificação, que é aquele sininho, porque avisa para você no momento que nós estaremos fazendo a postagem, tá bom? Bem, é isso. O noticiário que a gente conseguiu pegar, então, de hoje, logo cedo, percorrendo todo o dia. O que deixa a gente, apesar do número alto, já crescendo o número de mortes, deixa a gente bastante preocupado, é que graças ao isolamento social, o número de contaminados e o número de mortes é relativamente baixo ainda no Brasil. Isso é uma vitória do isolamento social. É o contrário do que falam aqueles aliados de Bolsonaro, aquele pessoal que odeia a ciência, o conhecimento, a técnica, os cientistas, aqueles que odeiam cultura igual o Bolsonaro ouve falar em cultura igual o general franquista, ele puxa o revólver. Bem, se tem hoje esse número baixo, é por causa do isolamento social, não o inverso, como eles dizem. Eles dizem o seguinte: olha, o número é muito baixo de contaminados, de mortos, aí eles comparam com outras epidemias, portanto, vamos acabar com o isolamento. Não, se o número é baixo, eles são difíceis de entender, porque é um pessoal medíocre, muita gente ignorante, e outros que fazem, na verdade, buscando só o dinheiro, aqueles maus empresários, o Quasimodo, toda aquela turma que vocês conhecem, que nos nossos encontros nós sempre falamos dele, os maus empresários, ou seja, aquela minoria que está pensando só nisso, no seu bolso, e que não tem mínimo de interesse social. Então, se hoje temos esse número relativamente baixo de contaminados e ainda, graças a Deus, um número relativamente baixo de óbitos, é por causa do isolamento social. Sendo assim, a nossa preocupação, acho que de todos, é o medo. E hoje eu conversei com um monte de gente de várias áreas, da área médica, da área política, da área jurídica, para tentar saber o que é que andam falando aí nos bastidores. E o receio de todos, é claro, é com a tal canetada, expressão que ele usou na última quinta-feira à noite, o Bolsonaro, numa entrevista, que ele, se facilitar, ele faz o decreto, canetada, que abriu o comércio. Ele é um homem doente, a gente tem de deixar bem claro, é um homem doente, que tem sérios problemas emocionais, seríssimos problemas emocionais, tem traços de psicopatia que são inegáveis, qualquer pessoa observa traços de psicopatia, que também tem nos filhos, que são tão doentes como o pai, e os filhos só agem como instrumentos do pai, ao contrário do que reza a lenda, que o Carlos, por exemplo, seria alguém que influenciaria muito o pai. Isso não existe. Os filhos são instrumentos da vontade do pai. Essa é ponto. E o Bolsonaro é um homem doente, portanto um homem perigoso ao Brasil, mais ainda quando vivemos a crise mais grave do último meio século. Sempre como eu falo, a crise sanitária, uma crise econômica, nós vamos voltar a essa questão, estima-se uma recessão hoje pode ser a mais grave da história do Brasil republicano,
pode ter uma crise institucional, né, que ele planta. Ele quer uma crise institucional porque ele vive do caos, vive da instabilidade, e se tivermos um quadro desse, poderemos chegar a uma tragédia que é uma crise social, uma explosão social. Sendo assim, o receio de todas as pessoas com quem eu conversei hoje, dessas diferentes áreas, é a questão da canetada, do decreto, que ele ameaça fazer, um decreto para abrir o comércio. Aí vai acontecer uma situação tenebrosa. Se ele faz um decreto que vai ser derrubado imediatamente pelo Supremo Tribunal Federal em alguma medida cautelar. Tenho certeza, certeza. Mas o que vai acontecer é que vai ficar dúvida se vale ou não vale. E alguns vão reabrir o comércio, alguns vão à rua. E todo o esforço feito até o momento desse ato criminoso que ele poderá fazer, e ele ameaça fazer esse ato criminoso, e é criminoso, não adianta tergiversar, buscar uma expressão mais amena. É ato criminoso contra a saúde pública, viola a Lei de Segurança Nacional, viola a Constituição, viola o Código Penal, todo mundo sabe, né? Portanto, é um ato criminoso. Diria Euclides da Cunha, se estivesse vivo, um crime contra a nacionalidade, adaptando aquela célebre passagem dos Sertões, né? O que vai acontecer se ele fazer isso? Alguns vão para a rua, e aí todo esforço feito de isolamento social nas últimas semanas vai por água abaixo. Aí vai ter de começar tudo do zero. Portanto, esse homem é terrível e ele tem de ser parado. Mas na nossa linguagem, dos democratas e dos republicanos, não é no sentido dele, que é alguém ligado a miliciano. Ele é um presidente que tem intimidade com milicianos. E todos sabem, em frente à casa dele, em frente à casa, no condomínio, morava o Rony Lessa, assassino da Marielle. Não pode ser esquecido que o filho do segundo casamento de Bolsonaro, o Renan, namorava com a filha do Rony Lessa. Eles tinham relações de amizade. Olha com quem ele se relacionava. Se relacionava com o capitão Adriano. Flávio Bolsonaro, né, então deputado estadual, visitou várias vezes na cadeia os milicianos, inclusive o Adriano. Portanto, eles têm relações com esse tipo de gente. Eles, nesse sentido, humanismo, solidariedade, preocupação com o outro, uma visão cristã de mundo, é o que eles não têm. São pessoas más, perigosas, doentes, psicopatas, claro. E ele é um psicopata e criou os filhos dentro desse universo doentio. E tem o dó até dos filhos, né? O caso do Bolsonaro, o jurista Hélio Júnior, em certo momento, no meu canal, veja lá atrás, o primeiro vídeo das entrevistas, ele já falava que era caso de interdição judicial. Foi o primeiro a dizer isso há meses, né? Dá uma olhada no canal. Ele falava, se fazer um exame de sanidade mental, ele não passa, ele tem de ser interditado. Porém, esse senhor é hoje o presidente da República Federativa do Brasil. Então, o receio de todas as pessoas com quem eu conversei é que ele faça um ato indevido. Alguns jornalistas que vivem naquele mundo do conto de fadas se imaginam que os militares têm controle do Bolsonaro. É outra lenda, assim como essa aqui dos filhos, que impulsiona o presidente a fazer o que não quer, o que não é verdade, acabei de dizer, né, que é o pai que instrumentaliza os filhos. Há a lenda de que os militares lá dentro do palácio têm uma espécie de intervenção. Tem nada. Os generais lá batem continência para o capitão. Justamente o contrário. Ele faz o que quer e ele se julga o ungido, o esperado, o Messias. Nesse vídeo, convocando o jejum, fica claro, né? Fica bem claro isso. E pelo olhar, você observa que é um olhar de alguém desequilibrado. Então, esse homem doente tem de ter algum instrumento legal, e nós temos, eu sempre cito o Código Penal, Constituição, a Lei de Segurança Nacional de 1983, se goste ou não, mas ela está em vigência, né? Você tem a Lei 1079, 10 de abril de 50, que regula o impeachment da Constituição de 46, e os juristas consideram que ela foi recebida pela Constituição de 88. Portanto, no sentido de você ter um arcabouço legal para enfrentar o doente do Bolsonaro, que coloca em risco a nossa nacionalidade, a nossa pátria, não falta. Então, portanto, a questão não é por aí. Mas vamos entrar agora numa discussão que eu acho importante, que é uma discussão econômica. Acho que tem uma questão, a questão econômica é importante e está sendo colocada momentaneamente no fundo da cena política. O Paulo Guedes, observem, ele tem quase que desaparecido das grandes discussões e reforçado algo que eu já disse a vocês nos nossos encontros, que é um falastrão.
nunca publica um livro, é incapaz, é um sujeito que vive da especulação financeira, não conhece macroeconomia, não conhece o Brasil. Né? Note que as ajudas, a toda a questão para enfrentar os 40 milhões que vivem em situação muito precária no Brasil, os que não têm vínculo empregatício, tudo aquilo, que ele ofereceu R$200, vocês se recordam, R$200. Chegou aos R$600 por causa do Congresso Nacional. O mesmo Congresso que o doente, o homem perigoso, o psicopata do Bolsonaro ataca através dos seus fanáticos, grande parte, 55% são robôs. Mas atacam o Congresso. Mas foi o Congresso que passou para R$600. Mas até hoje eles não liberaram o dinheiro. Até hoje. E não estão nem aí com os mais pobres. Eles não estão nem aí. Eles não queriam acabar com o benefício de prestação continuada. Eles não queriam acabar com o abono do PIS, diziam que era de rico. Rico nem sabe o que é PIS. E acho que é PISA. Uma vez eu falei para uma senhora, eles querem acabar com o abono do PIS. Ela falou, o quê? PISA? Eu falei, não, PIS. Ela falou para mim, mas o que é PIS? Eu falei, Programa de Integração Social, criado a 7 de setembro de 1970, pelo então presidente Médici. Ela falou, não sabia, mas ela queria acabar com tudo. Então, o Paulo Guedes é isso, é um cara que está descolado da realidade concreta do povo brasileiro. Ele não sabe o que é uma favela, ele só passou no Rio, viu a favela, ele nunca entrou na Rocinha, no Complexo do Alemão, né? Nunca viu um subúrbio das regiões mais pobres, das grandes metrópoles brasileiras, nunca foi no semiárido nordestino, que é o semiárido mais populoso do mundo, né? Desconhece o Brasil. É um homem que quando voltou da pós-graduação com dinheiro público, vale lembrar, né? Por sinal, eles estão destruindo a CAPES, viu? O Weintraub, que é outro que comete sucessivos crimes contra a educação brasileira, está destruindo as bolsas da CAPES. Bem, ele quando foi estudar em Chicago, o Paulo Guedes foi com recursos públicos, voltou, ao invés de trabalhar aqui no Brasil, sabe para onde ele foi? Naquele momento histórico, optou para trabalhar no Chile do Pinochet, que era um país tranquilo, muito tranquilo, né? Uma ditadura na Universidade do Chile. Bem, esse cidadão foi alçado em gênio, foi chamado de Poço de Ipiranga. Eu sempre brinquei, lembrando do Eça de Queiroz, amanhã, se for o caso, posso até mostrar o livro, tá? Mas é um pequeno conto. Isso tem várias edições, uma delas está na Correspondência Inédita de Fradique Mendes. Você é o Pacheco, né? Que era um gênio, e aí o jornalista, é um conto bem pequeno, leia, maravilhoso. O Pacheco era usado no Brasil no começo do século XX, sempre na discussão, quando alguém fingia que era uma coisa que não era, o pessoal falava, é o Pacheco, tal. E o Euclides da Cunha fala muito disso nas suas correspondências, tal. Bem, ele é o Paulo Guedes é o Pacheco, não sabe nada. Nada. E está tudo parado. Não só os trabalhadores e os mais pobres estão abandonados porque o governo não libera os recursos, apesar do Congresso Nacional ter feito tudo. E o Bolsonaro, o doente, o psicopata, né, que comete sucessivos crimes contra a nacionalidade, ele diz que tem medo de impeachment, tem medo de pedalada. Ele é um homem covarde, eu já disse várias vezes aqui, é um homem covarde. Na maior crise sanitária, no mínimo, do último meio século brasileiro, ele está preocupado com o impeachment. Quando é que um militar, será que ele é militar? Ele é um ex-militar, ficou 15 anos no exército e 30 na política. E saiu do exército depois de ser preso e depois de condenado por terrorismo, saiu com desonra. Que coragem esse homem tem? Não posso fazer isso porque eu tenho receio do impeachment. Você acha que alguém vai falar em pedalada, tendo em vista as questões que estão colocadas hoje no Brasil? Mas ele também não liberou e não fez nada. Ele está preocupado, ele nunca teve, né, tanto poder. Ele era um homem do baixo clero, um medíocre. Imagina um homem que ficou 28 anos no Congresso Nacional e não relatou um projeto. Então esse homem não está nem aí com os mais pobres. O tempo vai passando. O Paulo Guedes não faz nada. Em relação aos micros, pequenos e médios empresários, tem alguma boa iniciativa? Nenhuma. Os bancos oficiais demoram para fazer as coisas não andam. E tem instrumentos, o Banco do Brasil, o Caixa, até o Banco do Nordeste, BNDES. Em suma, você tem caminhos para isso, mas nada faz. Ao contrário, o presidente do Banco do Brasil atacou a presença do Estado na economia. Diz que Estado assistencialista atrapalha, porque para esses liberais, como eu sempre digo, são reacionários. Eu digo que o Stuart Mill, se estivesse aqui hoje no Brasil e visse esses caras falar, esse não está com a gente, liberal ele não, ele é reacionário. Reclamou do Estado assistencialista, mas o pouco de estrutura de assistencialismo, de Estado de bem-estar social que nós temos no Brasil é o que está segurando
a situação que nós estamos vivendo. E o que aconteceu então com o micro, pequeno, médio empresário? Nada. Eles não fizeram nada. E isso é bom para você que me acompanha, micro, pequeno e médio empresário, saber que governo é esse. Né? Na hora, ele é o governo do grande capital, dos especuladores. Não é nem o governo do empresário que trabalha mesmo e nem dos trabalhadores. Né? Ele é o governo do grande capital especulativo estrangeiro. E aí tem uma boa questão para fazer um gancho com isso. Qual? O Trump atravessou as compras que são fundamentais aí dos respiradores, né? Foi na China, pegou o avião, foi lá e pegou, trouxe máscara, trouxe tudo. E nós não mandamos a FAB até hoje lá, por causa do doente, do psicopata, do incapaz, do ignorante, do Bolsonaro que nada fez. Os outros países agiram. E ele, que sempre se ajoelhou igual um servo para o amo, uma forma vergonhosa, como nunca no Brasil um presidente fez isso, ele fez de uma forma criminosa contra a nossa história, né? Colocando em risco a nossa segurança nacional. E ele fez isso, esse homem. O que o Trump fez? Humilhou ele. Tá nem aí. Foi lá, pegou os respiradores. Brasileiros vão morrer por causa do Bolsonaro. Vai faltar forma de respirar. O Trump passou a mão, fez o dele. Cada chefe de Estado defende o seu governo, algo que nós sempre dissemos nos nossos encontros. E o bobalhão do Bolsonaro, que é um bobo, que tem 600 palavras no vocabulário, se tanto, foi enganado. Mas mais do que ele foi enganado, o Brasil é que vai sofrer com isso. Né? Não mandando os aviões por a FAB ter ido lá, na China. Por que não foi na Índia? Também pegar os remédios necessários, né? Os insumos necessários para uma série de remédios fundamentais agora. Mas por causa da incompetência do Bolsonaro, do Ernesto Araújo. Quantas vezes nós não falamos do Beto Salu? Né? Quantas vezes que agia como instrumento do imperialismo norte-americano. E hoje o Weintraub ainda fez uma postagem atacando a China. Pegando inclusive um desenho da Turma da Mônica, que eu tenho certeza que o Maurício de Souza deve estar indignado com isso, tenho certeza. Esse Weintraub, esse incapaz que comete crimes contra a educação brasileira de forma sucessiva, atacando a CAPES, atacando isso, atacando aquilo, ainda coloca outra vez nós com o problema com a China, quando o mundo inteiro hoje depende de equipamentos produzidos aonde? Na China. A questão que se coloca, portanto, se nós passarmos primeiro no campo político, como estamos falando, depois passando no campo econômico, bolsa desabando, né? Não para, dólar disparando, a saída de dólares, eu estava vendo hoje, de saída de capital estrangeiro, agora saiu 13 bilhões, num prazo de tempo exíguo, 13 bilhões de dólares, nunca na história saiu tanto capital tão rápido, tão rápido. Portanto, nós temos uma situação muito grave. No campo econômico, no campo sanitário, há um medo político. O que o Bolsonaro vai fazer? As pessoas têm medo. Quando você conversa com as pessoas que exercem cargos importantes na administração municipal, estadual ou em ministérios no Brasil, ou pessoas que têm empresas, as pessoas têm medo do Bolsonaro porque sabem que é um homem doente, ignorante e psicopata, que pode fazer qualquer coisa, porque não tem sentimento de culpa e se acha ungido pelos deuses. Pelos irresponsáveis que convocam o jejum, que diz que o jejum vai salvar. Você faz o jejum, você sai curado. E se você também você sai não só curado, ou protegido de ser contaminado pelo coronavírus. Olha as loucuras que esses indivíduos falam. Bem, a questão que se coloca, portanto, é o medo hoje que as pessoas têm dele, nessa conjuntura extremamente difícil que nós estamos vivendo. Então, fica a questão, ele não conseguiu nos liderar antes da epidemia. Nós estamos entrando na epidemia agora. Também não está conseguindo. A pergunta fica o seguinte, como é que esse homem doente, desequilibrado, psicopata, vai conseguir fazer o trabalho da reconstrução? Acho que essa é uma questão que nós temos de conversar. Eu queria passar para esse ponto, por quê? Né? Essa é a questão central. Fala-se em plano Marshall, né, referência aos Estados Unidos no Segunda Guerra Mundial, com o término da Segunda Guerra, reconstrução da Europa e do Japão, né, no momento que está começando a Guerra Fria, né, tudo aquilo. Ou seja, é necessário reconstruir o Brasil. Para isso é condição indispensável a presença do Estado. O Estado é central. O Estado. Aquele Estado que era demonizado até dias atrás, mas sem ele, não só nós não resistiremos ao coronavírus, e vamos resistir, e teremos, infelizmente, estima-se, na melhor das hipóteses, 45 mil a 50 mil mortos, tem muita coisa subnotificada, vale destacar, como é através do Estado é que nós vamos sair da crise.
né? Vide, um parênteses, que esse estado nós temos o SUS, que é o maior sistema estatal de medicina do mundo, que tem defeitos, mas graças a eles é que muitos brasileiros não vão morrer. E como disse ontem o ministro Mandetta, hoje os hospitais privados estão solicitando equipamentos que estão no SUS. Mais à frente, disse o ministro, vai ocorrer o inverso. É o SUS que vai solicitar os equipamentos que estão nos hospitais privados. E o SUS é o nosso grande colchão. É fundamental. Então, mostra aqui que sistema social de saúde tem nos Estados Unidos. Lembra o Obamacare, toda a discussão que teve? A loucura, né? Os caras estão morrendo. Veja o que está acontecendo em Nova York. Veja que hoje o país mais infectado é os Estados Unidos, em números absolutos. E a tragédia que está ocorrendo nos Estados Unidos. Então, a questão que se coloca aqui é o papel do Estado nessa coordenação desse momento e olhar o futuro a curto prazo. Dificilmente, em termos econômicos, né, nós vamos nos recuperar o ano que vem. Esse ano está perdido. Esse ano é difícil até estimar a queda do PIB, a recessão. Se vai ser -1, -2, -3, -4. Não se sabe ainda, porque não se sabe até que ponto nós ficaremos nessa quarentena e se não haverá uma outra questão importante, uma segunda onda. A questão, portanto, que nós estamos vivendo nessa situação é que nós teremos de ter quadros qualificados para participar da reconstrução. Senão, 2021 estará perdido. Em termos de recuperação, só 2022 o Brasil aguenta. Essa é a pergunta. 2015 e 2016, por exemplo, foi o pior biênio da história econômica republicana. Será que teremos 2020 e 2021 também isso? Vamos ver isso em termos sociais, né? Vamos ver, vai desabar a renda per capita, vamos ver os indicadores, o IDH vai ser uma tragédia. Então nós precisamos ter à frente da presidência da República, não vou dizer um estadista, porque nós estamos muito distante disso, né? A nossa elite política, infelizmente, não tem grandes quadros, mas é inegável que no Congresso Nacional, nos governos estaduais, ou nas prefeituras, nós temos gente muito melhor do que o Bolsonaro e sua malta, que é uma malta ali que o cerca, né? Uma caterva que coloca em risco a nossa pátria. Então é possível, evidentemente, construir um governo de união nacional que possa dar condições políticas, apoio no Congresso, apoio da sociedade para o trabalho de reconstrução. Mas a questão que se coloca é que há uma pedra, para usar a imagem do Drummond, que outro dia o Mandetta usou, há uma pedra no caminho, do célebre poema do Carlos Drummond de Andrade. Há uma pedra no caminho. Qual é a pedra? A pedra é Jair Bolsonaro. Hoje ele é o maior inimigo do Brasil, muito superior ao coronavírus. O coronavírus nós vamos superar, mas o Bolsonaro está aí. Então nós temos de enfrentar essa questão. E eu sempre insisto, no nosso campo democrático republicano, que não é o campo autoritário, neofascista, que é o dele, e eu já dizia isso em 2018, tá cheio de vídeos aí na internet, né? Quando eu trabalhava num outro lugar aparece, até chamava a hora de discussão de nazismo, que ele não entendia. Lembra quando eles diziam que nazismo era de esquerda? Eles misturavam tudo. Bem, a questão que se coloca, portanto, é que a pedra é ele. Se hoje o dia foi tranquilo, relativamente tranquilo, porque ele ficou calado, o doente, o desequilibrado, o psicopata ficou calado, amanhã ele vai falar. Depois da manhã ainda. Aí vai chegar um momento que quando nós vamos ter, infelizmente, centenas de mortes por dia. A questão que se coloca é aí. Como é que ele vai agir? Ele vai agir contra as instituições. Vai jogar o povo contra o Congresso, como ele faz sempre. E mente, porque ele é um homem mentiroso e covarde. E vai jogar o povo contra o Supremo Tribunal Federal. E vai jogar o povo contra os governadores. E graças aos governadores e prefeitos responsáveis, que hoje nós temos ainda um número pequeno de infectados e um número pequeno de mortes, graças a ele, não ao psicopata que está no Palácio do Planalto. A questão que vai se colocar, portanto, nessa situação, e é isso, essa ideia que eu gostaria de trocar com vocês, é que tem de enfrentar a questão constitucional. E arcabouço legal eu vivo citando, eu cito sempre 4, mas tem mais, né? Porque esse homem, ele não pode nos liderar, nem em plena pandemia, e vai ser um desastre, né? Ele vai ameaçar, vai fazer muita coisa, vai jogar o povo na rua, o povo dele, os fanáticos, vai contaminar as pessoas, né? E ele vai ser levado à renúncia, ele vai ser obrigado a renunciar. E ainda ele vai dizer que vai renunciar, mas vai deixar um militar, como se ele fosse militar. Ele foi um fracasso, saiu com desonra, condenado por terrorismo.
Mas ele vai dizer, né, que está saindo e deixando o militar. Não me interessa. A saída constitucional é o vice-presidente assumir, evidentemente. É isso que determina a nossa Constituição e ela tem de ser seguida. Agora, esse homem não pode ficar na presidência da República. Mas quem deve liderar esse movimento não são os governadores nem prefeitos que têm relações institucionais com o governo federal. Tem de ser o parlamento, tem de ser a sociedade civil, tem de ser os intelectuais. Em suma, a sociedade tem de se manifestar. Esperar que ele melhore, um psicopata não melhora, piora com o passar do tempo. Melhorar ele não vai. Ele é isso e vai ser pior, né? Portanto, dali você não vai encontrar nada, a não ser coisa pior do que ele já fez. Então, enquanto nós não nos mobilizarmos, esse homem coloca em risco a nossa pátria. Eu sempre lembro, é uma passagem da Revolução Francesa, né? Uma palavra de ordem, a pátria em perigo e tal. Mas é isso. Essa que é a questão que está sendo colocada. Então vamos ver amanhã. Vamos ver o que ele vai aprontar amanhã no tal de jejum. Jejum mentiroso, de gente desqualificada, de gente que está pensando, ó, no dinheiro, né? É aqueles que vendilhões do templo. Mas vamos ver amanhã. Nos encontraremos, não sei em que horário ainda, que vai depender da conjuntura. Por isso que eu sempre falo para vocês, se inscrevam no canal, ative as notificações, que é aquele sininho que avisa para vocês a hora que nós colocamos novos vídeos, né? Utilize a página dos comentários, né? Coloque like no que vocês gostaram. O importante é que sempre diga o seguinte, nós vamos superar tudo isso. Vamos superar que os brasileiros são bons, é um povo bom, um povo trabalhador, um povo solidário. Quem é um ponto fora da curva é o psicopata Bolsonaro. Este é um ponto fora da curva, é um homem doente, que teria de ser interditado, né? Mas nem questão de impeachment, de ser interditado, que é uma outra questão. É um homem doente que merece tratamento adequado. Agora, não é possível tê-lo na presidência da República. Nós vamos superar com a solidariedade, e já está tendo manifestações belíssimas do povo brasileiro, teremos de ter mais e vamos reconstruir esse país. Agora é condição sine qua non para fazer a reconstrução que Bolsonaro saia do governo. Nos encontramos amanhã. Até!